Hello, temores! Estamos aqui mais um episódio do nosso Bookcast. E hoje estamos sem Amanda Gering, porque ela está viajando, mas trouxemos Maribel. Hello, Maribel! Hello, temores! Hello, Renata Maria! E o nosso convidado especial hoje é ele, Wanderson Cordeiro da Silva. 3 filhos, uma enteada e marido da Maria, tá, gente? Ah, não, o melhor, que ele veio falar aqui pra gente hoje, que ele é contador. Hello, Wanderson. Olá, hello. Fala oi pros nossos butemores. Fala hello, Eu butemores. não consigo falar, eu vou gaguejar. Então, Mas a gente olá, já te trouxe pessoal. aqui, ó, uma cachaçinha pra você falar hello, deixa eu butemores. respirar aqui, ó. Olá, butemores. Maravilhoso. Você sabe que gago tem que dar uma puxada de ar antes, né? Pra não derrapar na saída. A Maria agora virou até gago, Maria, aqui na frente, viu? Então, Wanderson, vamos começar. Wanderson veio da onde? Eu sou mineiro. Fui nascido, criado em Minas e tudo mais. Depois Paraná, São Paulo. Mineiro de onde, né? Ah, mineiro você sabe que nunca fala cidade, né? Era Loguinho ali. perto de Muzambinho. Logo ali. É uma Perto de currutela. Qual que é a Muzambinho. currutela? É. Qual que é a pirambeira que você veio? Não, eu vim da Mata do Sino. Ok, essa também não conheço, Perto não. de Juruáia. Nossa. Perto de Muzambinho. Então, Perto de Guaxupé, ali perto do de Bruno Mococa, São Mezenga, Paulo. não é? Daquela que fizeram a novela? Ah, não sei. Ah, sim, do Não, Rei do Muzambinho Gado. é a terra do Milton Neves. Também. Aí, Não, mas ó, fizeram mais uma novela conhecido. ali. Ah, eu não lembro. Eu devia ser muito criança na época. Quase bebê. Gente, eu não vou falar nada. Então, Wanderson, como você veio? Tem medo de revelar a idade. Eu já sei que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Não vou falar não, porque ele é mais novo que eu. Nem eu sei a minha idade, gente. Eu Quando me perguntam quantos anos você tem, eu olho pra Maria. Quantos anos eu tenho mesmo? Ei, Maria, olha, eu falando que vocês são um par perfeito. Eu fiquei conversando com ele em Ai, off aqui. Par Sim. perfeito da Maria. Não falei mal de você, meu bem. Juro. Ainda. Oh, como você veio parar aqui em Campo Novo? Foi bem estranho, assim. Como que foi- fala estranho vir parar na nossa foi cidade, né? Não, estranho. Maribel? Porque assim, ó, eu sou jacu. Eu fui Mata do Sino, na minha época, se tinha lá, sei lá, 500 famílias, menos que isso, era muito. E aí a minha infância foi sempre de sítio em sítio. Em São Paulo, eu morava em Vinhedo, próximo a Campinas, a 70 quilômetros da capital. Muita gente, muito trânsito, eu estava ficando louco já fazia um tempo que eu estava buscando uma cidade. Você era casado lá? Casado lá. Estava buscando uma cidade menor para me mudar. Foi aí que minha mãe já morava aqui em Campo Novo, meu padrasto trabalhava na usina na época. E aí surgiu uma oportunidade. Na época, em 2018. Eu mudei para cá em fevereiro de 2018. É um bebê de Campo Novo. Sim. E aí houve uma situação que me propuseram um emprego. Ó, se ele falar, a frase foi essa: se ele vier, eu contrato. Aí eu falei, então eu vou. E eu vim. Vendi tudo que eu tinha lá, botei tudo que sobrou dentro do carro, saí numa Com quinta-feira. mulher e 3 filhos? Mulher e 3 filhos. Saí numa quinta-feira, 7 da noite, cheguei aqui no sábado, meio-dia. Na segunda, 9 da manhã, eu já estava registrado. Nossa, isso aqui era pavor de Valinhos, hein? Vinhedo. Sim, eu odiava aquela cidade. Tô começando a odiar Campo Novo, porque o trânsito aqui também já tá ficando tenso. Eu tô pensando em mudar para um lugar menor ainda. Como você fala que você quer estar odiando Campo Novo? E gente, você passa na avenida ali, o trânsito ali pra mim já tá um pouco passado já. É bom que ele mora aqui Não, perto. mas a cidade Só mas dá a volta, cidade já. aqui é maravilhosa. Eu me apaixonei por Campo Novo, assim, foi amor à primeira vista. Então você tem quantos anos de Campo Novo? 5 anos. 5 anos quebrados. E quantos anos de Maria? 4? Vai fazer. Porra, você chegou aqui. Porra! E mandou embora. Não, chegou com a mulher e 3 filhos, mandou embora. Eu cheguei casado, acho que em agosto. Em agosto, ela voltou para São Paulo, não se adaptou com a cidade. Aí voltou para São Paulo. Aí, em maio do ano seguinte, teve um show. Não lembro quem foi o show, que foi onde eu fui conhecer a Maria e tal. Na verdade, a gente já se conhecia, mas não pessoalmente. Aí, espetinho vai, espetinho vem. Foi mais ou menos. Mas assim, ó, eu saí com a Maria em maio, em julho a gente estava casado. Porra, Maria. Do ano seguinte. Que amor, hein? Maria. Ah, claro, ela viu e falou assim: nossa, esse homem aí eu não vou achar nunca na vida, eu vou agarrar agora. Maria do céu. Tá bom. Sem comentários, viu, Maria? Senão a Maria é capaz de vir com espetinho aqui atrás da gente, viu, Maribel?
Uhum. E aí estão lá junto 4 anos. Há 4 anos. Agora vai fazer 5, acho que esse ano. Você acha? Gente, é só fazer a conta. Não, 2019, faz você 20, aí, já tem esse 21, problema aí, 22, ó. O contador aqui 23, é você. 24. Não, foi 2000. Nós estamos em 23, até perdeu as contas, gente. 19, Já tá em 20. 2024. Então, mas assim, a gente tá junto há bastante tempo. É isso que importa. E você gosta de bar? Gosto. Não gosto, assim, depende. É baladeiro. Não, sozinho não. Sozinho não. Nunca fui de sair assim sozinho, de ter amigos, de ir pra bar, jogar sinuca. Não, sempre fui muito caseiro. Gosto de sair em casalzinho, românticozinho. Mas Rom- quando é romântico. Maria. Assim, a dois, assim, a treta, o céu é o limite. Gente, nosso Nosso novo garçom, gente, tá trazendo. Maurício aqui. Costa, show. Agradecido. Meu Deus. E aí, agora, Botecash, e aí, Nutella ou raiz? Como que eu vou tomar essa caipirinha agora? Não, tem que ser verificado, é porque é no copo de De conserva. requeijão. Não, de conserva de pepino. De palmito. Não, mas isso aqui eu prefiro se fosse... Qual que é a sua frase que eles mandaram pra você? Eu não sei, tem frase aqui? Tem. Aí ele arrasa, vai. Ixi, vai o zóio. Meu Não deixe para amanhã a caipirinha que você pode tomar hoje. Aí, ó, chique, cara. É tudo que eu queria ouvir hoje. Pronto, então Ou manda. ler, né? Acho que tem que mexer porque acho que tem mel no fundo. Então eu vou tomar só em cima e deixo o mel pro final. Vai ficar azedo demais. Uai, claro, Aí, tem meu pinga. É literalmente um limoeiro. Uhum. Gente, a Renata Gente, que Maria tá delícia. tomando drink sem álcool. É É sempre bom frisar, tá? uma A profanação. mamãe. Vamos o quê? Profanação. Senhor. Não, Um sem bêbado, comentário. pra um bêbado Tomar tomar sem algo, nada. toma água. Suco de laranja. Não, Tá. não, eu tomo suco com vodka, então também não dá nem pra ser suco, tem que ser Champanhe água com mesmo. suco de laranja. Não, Mimosa. champanhe. Mimosa. Ai, Não, mimosa. champanhe, Vai ai, Sara, né, Maribel? Oi, champanhe, mano, nós é treteiro aqui, ó, tem que ser cachaça, aqui, ó, cachaça, aqui, ó, pinga. Linda essa garrafa, hein? Olha, quem cedeu, olha, Denise Vendrusco, muito minha obrigado pelo comadre. presente, adorei, vai Até ter um parece, local olha especial lá no meu barzinho em casa, tá? Maravilhoso, adorei. Fica quieto. A gente corta depois. Ele não vai levar, não, porque esse aqui é presente da minha comadre, tá? Pelo menos o vidro, né? Tá, então você não é baladeiro, gosta de sair de casalzinho, aventureiro? Nossa, casalzinho. Aventureiro. Sim, em São Paulo eu era instrutor de esportes de rapel e arborismo. Arborismo, isso, agradecido. Mas sempre gostei de acampar, tinha todo o equipamento, tinha todo. Meu filho, o mais velho, o Edu, de 15 anos, desde os 3 anos que ele me acompanha, que ele acampa. Ele já desceu numa tirolesa com 4 anos de idade, uma tirolesa de 22 metros de altura, Então, por você cima já de um fez lago. papel? Aqui não tive tempo ainda. Nossa, Quando eu tem tinha 4 anos de Campo Novo. Quando eu de tinha Campo tempo, eu Novo, não tinha né, dinheiro. gente? E agora você tem dinheiro e não tem Não, tempo? mas é que assim, ó, é aquilo que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação. A única coisa que as pessoas sabem de mim é que eu sou o marido da Maria do Espetinho. Mas agora Fora sabem isso, que você é contador. agora sim. Mas eu sempre fui, como eu falei, sempre fui muito caseiro. Nunca fui de ter muitos amigos, de ter rodinha, assim. Gente, tem um não. espetinho na sua casa, não é ali o espetinho? O espetinho ali. E não tem muitos amigos, vão lá gente todos os dias. Não, amigo que eu digo assim, você tem Mais aquela íntimo de confidência. casa, né? Isso, é uma pessoa mais íntima, uma pessoa que você confidencia algumas situações. Não tenho. Mas também você veio de fora, né? É. É bem complicado até arrumar alguém, né? Não, mas assim, na minha vida, porque assim, eu sofri muito bullying quando eu era criança. Não, eu sou contador, ninguém confia no você. Ninguém confia. Eu costumo dizer que o termo bullying surgiu comigo na minha adolescência. Oh, Deus. Oh, Porque, Deus. gente, vamos lá. Eu era gago. Sério mesmo que você era gago? Você achou que estivesse me zoando? Não, é gago. Você quer ver botar um gago na minha frente. Mentira. Uma vez eu trabalhei como suporte técnico de atendimento lá, de sistemas e tal, e me ligou um cliente gago, eu não consegui, tive que transferir a ligação. Nossa. Não dei conta de falar com ele de jeito nenhum. Anderson. Mas assim, eu resolvi o problema de gagueira com bastante exercício, com fono e tal, então, né? Agora, essa dicção, esse sonzinho de rádio fora de sintonia, isso eu sempre tive. Tanto é que, assim, nem aparelho, quando eu era adolescente, eu colocava, porque eu falei, meu,
Já falo Já esquisito. fala, Vou já colocar é- aparelho, não. Ninguém vai entender o que eu falo. Então, Ah. eu apanhava bastante. Então você não foi namorador. Já que você era gago, Não, isso é Uma outra coisa é história. uma coisa, outra coisa é outra coisa. eu sabia que ele ia falar isso. Uma coisa. Fala a verdade, que mulher resiste a um cara chegar no vídeo dela? Vamos sair hoje à noite? Ok. Não, eu quero. Você tem que parar, Eu vocês têm que também. parar de falar que eu sou também, eu contador. Ai, ai. Mas, Gente, eu achei que Renata, tivesse ele me tá zoando mesmo. suado. não, hoje, assim, quando eu fico nervoso, Fica suando. fico É. suando. Não, mas é que tá calor, né? Pelo menos ele não tá gaguejando. Você não É. Mas eu sou demais. Isso é outra questão, outro defeito também. Fim de semana, sempre tô mexendo em alguma coisa em casa, aí eu penso em trabalhar e já começo a suar. Nossa. Às vezes eu vou tirar a caixa de ferramentas de dentro lá do quartinho lá, já É que você é marceneiro, pingando. né? Trabalhei 2 anos e pouquinho como marcenaria. A Maria me contou que você faz tudo na sua casa. Sim, Ô, Maria, se trabalhei. ele não trabalha lá com marceneira porque ele fica suado. Não, Essa é... eu fiz, nas 2 casas que eu morei aqui, na nossa casa que a gente tinha mesmo, no Palmeiras, eu fiz lá uma área gourmet, eu fiz o balcão. Ah, não, Maria, a gente Eu, acompanhou pelo Instagram da Maria. Então, aqui em casa também eu fiz, roubei um tronco ali na frente do quarto Você de sabe que isso aqui Júlio. vai pra. Ah, tava na calçada, eu roubei. Se tava Você na não calçada, não é de ninguém. Achado não é roubado? Achado não é roubado. Mas também quem vai perder um tronco, né? É? Não, tava um dia meio trollado em casa, falei, vou buscar aquele tronco. Liguei para um funcionário meu, falei, Juan, tá fazendo o quê? Nada. Eu falei, bora ali comigo. Bora. Fui lá na casa dele buscar ele, nós dois, quase morremos para arrancar aquele tronco do chão, botamos no porta-mala do carro e levamos para casa. Aí, onde você E quer? virou o quê, o tronco? Ah, a Maria colocou flor lá, colocou uns negócios meio doido lá, um monte de mato no meio. Ficou bonito até. Não, Eu ficou muito bonito. Orquídea, né? Um monte de mato. Não, pra mim é mato, uai. Eu capinava isso aí na roça. Pra mim é mato, uai. Pra vocês é flor, tem todos esses negocinhos, Você não sei o capinava quê. orquídea? Uai, o que nascia eu mandava. Não, orquídea não. Orquídea É, porque- Não, orquídea, mas ela tem uns negócios lá que não sai flor, não sei o nome daquilo lá. Tá, mas você Não sei o fez nome. curso de marcenaria? Não fiz curso. Você é Trabalhei. curioso? Tô curioso. Eletricista, marceneiro. Funileiro? Não, aí eu cheguei um pouquinho. Você não comprou não. um carro? Eu comprei o carro, mas Eu achei que você fosse reformar. Ele comprou um carro Voyage? um golzinho. Um Gol? Nossa, Um que Gol. chique. 92. Nossa, legal. Tá aqui na frente aqui. Você quer colar mostrar ele ou não? Eu Eu vi ele. tô falando que eu quero comprar um carro que eu não tenho que pagar IPVA. Ah, Você então paga o é isso aí. Eu não sei, acho que não. Não passei pelo nome ainda. Vou passar acho que essa semana que vem. Ah, por isso que eu passaria e falei, o Wanderson não tá aqui. Você tá com o Gol. Tô com o gol. Ah, então, mas você não vai reformar? Não, ele não, a lataria não, vou deixar do jeito que tá. Vou mexer alguma coisa, tem uns detalhes que precisa cuidar, mas o carro tá muito bom estado, comprei ele muito bem, foi uma compra bem feita, Contador, né? Vai fazer uma vai compra comprar. ruim, né, Maribel? mas vou ficar com ele só até ali agosto, setembro, depois eu vou vender. Aquela caminhonete lá na frente da casa sua de vocês É, eu tenho uma Chevrolet de 84. Olha aí, é uma caminhonete a idade que eu verde. nasci, A cheirosa. O nome dela é cheirosa. cheirosa, Porque ela fede gasolina. faz Mas sentido. você vai reformar? Mexida lá. A mexida, colocou um toca-fita. Foi tudo que ele fez. Até hoje da caminhonete. Meu compadre Nerso. Não, mas se ele liga, se ela liga Não, mas ela não manda, não. e Ela consegue... anda Uai, como que não? Vai comprar um carro pra deixar ela... Não, uai. A minha mãe tá reformando uma F1000. Se eu comprasse um Chique. carro e não funcionasse, a Maria ia plantar orquídea também no carro. Minha mãe tá A Maria virou a louca das plantinhas? Sim. Vou dedurar. Uma vez ela parou e fez a Vale descer e roubar uma mudinha da casa de uma mulher. Sim, a Maria Ó, é a Já tia. foram confessados vários crimes nesse A podcast. Maria é a tia das flores. Sim. Ela vai nas casas dos outros, ela pensa, nossa, ela não coloca mal olhado, não é isso. Não. Na verdade, ela até, sei lá como que fala lá, mas assim, ela acha muito bonita, ela gosta e tal. Eu não gosto não, mas como ela gosta, eu faço pra ela, então... Eu tô achando que esse aqui vai ser um programa policial. Daqui a pouco Uhum. Porque não, ele já confessou 2 crimes. os nossos telespectadores devem falar, então foi ele que pegou. Não, mas ninguém viu, eu faço tudo na surdina. Mentira, o dia que eu tava pegando o tronco lá, o pessoal passou buzinando.
E eu gritando, ajudar que é bom nada, né? Em animal de estimação, vocês têm? Não gosto. Sério? Não gosto. É contadora, amiga. Você acha que Não é uma raça gosto. Não especial? gosto. Não gosto. Não gosto de animal de estimação. Ah, já tem trabalho demais de cuidar de mim mesmo, tem que cuidar dos outros, não, Meu meu. filho, você tem 4 filhos, 3 de verdade e uma enteada. Então, é mais trabalho ainda. Não, mas a Maria tem. Maria tinha 3 cachorros, uma morreu, tem 2 lá. Uma também já tá então você fora tem. da gaita. Não, tem, mas não é dela, não é meu. Ah, você não faz um carinho no bichinho. Não, faço. Nossa, Então. Wanderson. De vez em quando, com certeza, você coloca a comidinha lá. Não. Comida não. Mas faço carinho. Ele não é tão malvado, gente. Não. O contador não é tão malvado. Não, é que assim, ó, quando eu era criança, morava em sítio. Eu tinha bastante cachorro, bastante gato. Mas os cachorros que eu tinha, todos eles morreram. Um morreu picado de cobra, que foi salvar minha É irmã. a lei da vida, é o ciclo. Eu vou É. falar pra você que O um dia outro, você vai o também. outro trator passou por cima. O outro foi bem quando a gente separou, minha mãe e meu pai se separaram. Aí era um husky, o cachorro comia mais que nós 3 juntos. Eu, minha irmã e a minha mãe. Comia mais que nós 3 juntos. A gente tivemos Gente, ele tava que dar o cachorro embora, porque a gente não tava dando conta de sustentar o cachorro. Aí um dia eu fiquei, não quero mais bicho de estimação. Aí virei a chavinha, se eu virei a chavinha, filho, esquece. Não tem volta. Nossa, Wanderson, Hoje ele tadinho. faz carinho nos cachorros. É, fácil. Ele fala que não é dele, porém Não mora é na dele. sua casa. Mora. É. Mora. E outra E coisa. quando solta fogos, elas correm pra baixo do sofá. Ele adora eu? cachorro, ele E fica eu? na frente. Ai, sabe, meu malvado preferido? Ai, quer fazer carinha de vilão. Ô, meu filho, você é marido da Maria, você não pode fazer carinha de vilão, porque a vilã é Maria. Alguém tem que ser o sensato do casamento. Então, aí ela me falou também que você gosta muito de cachaça. Gosto. Por isso que a gente trouxe uma cachaça. Gosto de pinga. Por Adoro falar uma nisso, pode pinga. tomar um. Eu tomei um pouquinho aqui. Mais uma dosinha. Vou tomar daqui a pouco. Espera mais pro final. Já tô enrolando aqui com essa caipirinha. Eu envelheço. Eu gosto muito de pinga mesmo, só que assim, sei lá, comprar pinga, beber não. Eu levo pra casa, faço ali com buchá, faço com canela, faço com caju, muito gostosa, pinga com caju. Tem o meu barril lá que eu deixo. Tinha 2, a Maria conseguiu estragar um, mas sobrou um lá ainda. E deixo lá 2, 3 meses, 4 meses. Ela esqueceu no sol. Só ferveu, né? Ele rachou, né? A madeira rachou. Buchá é o quê? Buchá é uma frutinha que eu não conhecia. Conheci aqui no Campo Novo. Mas é uma delícia para envelhecer pinga. Uns coquinhos, né? É um coquinho, como né? se fosse Buchá? um coquinho mesmo. E aí eu faço, deixo lá. Só que assim, é um trabalho bem de paciência, porque eu deixo no barril, aí eu faço uma mistura, às vezes eu troco, antes, né, que eu tinha 2 barris, eu trocava um pelo outro, aí hoje eu vou lá, tiro, aí deixo o barril 2, 3 dias na água, de molho, aí volto a pinga pra lá com uma outra mistura, às vezes... Qual que é a mais antiga que você tem? Não, eu bebo tudo. Não vou lá comprar pra beber. Ele no começo, não compro pra beber, eu não bebo, eu gosto de beber. Não, as pingas que eu uso é Cabaré Prata. Então eu vou lá, compro 2 litros de Cabaré Prata, e aí eu vou trabalhando com ela, 2, 3 meses e meio, 4 meses, depende do como eu estou envelhecendo. A hora que eu ver que ela tá gostosa para tomar, que não dá aquele ardume na goela, aí eu coloco no litro e sirvo no espeto, bebo 3 horas da manhã numa quarta-feira, porque eu tenho problema de insônia, então às vezes eu vou lá pro fundo de casa lá, beber, enquanto as cachorras ficam no meu pé. Meu malvado favorito. E isso em relação dos seus filhos? Então... Um mora aqui. Um mora aqui. O Edu, o mais velho, mora aqui comigo. Que é o de 15 anos, você falou. Que é o de 15, isso. Os outros 2 moram em São Paulo você com a tem mãe. 3 meninos? 3 meninos. Aí a Valentina veio pra se deixar de cabelo branco, né? Aí a Vale veio. Mas eles moram com a mãe. Um tem 7, o outro tem 5 e meio, 5 e alguma coisa. Isso é bom pro número. Esse é contador. Gente, não. Ó, vocês têm que entender uma coisa. Peraí. Nossa. Natasha na programação. É um tira-gosto, pra não ficar com ardor ardume na goela. Olha lá. Ardume na goela. Olha, bonito, hein? Nossa, Limoeiro, eu vocês vou tirar arrasam. uma foto aqui, gente. Olha lá. Demais, ó. Falta. Gente, mas é enfeite, né? Pode comer? É de verdade? É de comer. Olha, muito bonito. Você não é o tiozão do pavê, né?
É pra comer ou é pra ver? Não. Tem Ah, o depende. tiozão do pavê? É, Do depende. Natal? Com certeza ele é Depende, demorou depende. tanto Você acha, Aham. você acha que tem um cara? É pra ver ou pra comer? É o tiozão, gente. É. Ah, tem que ter um pra fazer aquela piada sem graça. Senão, Do pavê ou pra comer? senão não é almoço de família, né? De Natal, né? De fim de ano. É, Natal, tudo mais. Ó. Tá, continua falando que eu vou comer. Então, não lembro o que a gente tava Você falando. tava falando do Dos seu meninos. filho. Então, eles moram lá em São Paulo com a mãe. Lá em Vinhedo. Vinhedo. Isso, Vinhedo. Hum. Converso com eles fim de semana. Só que assim, a gente brinca, né? 2 pesquentos, 2 catarrentos que não conseguem ficar parado. Então não consigo conversar Não são muito com gêmeos? eles. Não. Um tem 5,5, o outro tem 7. É Hum. o Léo e o Rick. Mas eles são muito assim, elétricos. Eles não conseguem ficar, sentar, pegar o telefone e conversar. Uhum. Geralmente eu ligo para eles e fica um correndo atrás do outro, um pulando. Esses dias eu liguei, falei com o Rick, que é o mais novo. Ele subiu em cima da beliche, aí grudou assim, naquele negócio de gesso. Ó, pai, que eu aprendi a fazer, e ficou pendurado lá. Eu falei, nossa, Ótimo, que legal, nossa, filho. Parabéns. olha, Eu tô entendendo o que você tá super, passando. né? Uhum. Bacana isso aí. Então, eu não consigo falar muito com eles por conta disso, porque eles realmente não conseguem ficar parados. Uhum. Mas eles vêm pra cá, todo ano eles vêm. Às vezes eu consigo trazer no meio de ano, às vezes só no final do ano, mas eles vêm e ficam aqui 2 meses, 1 mês e meio. E pra lá nunca mais. Ah, não. Vocês fizeram férias? Vocês foram viajar e só choveu? Fomos. Isso, nós fomos. Ainda melhor eu acompanho, mas A Maria, a Maria Maria queria conhecer a ótima. praia. O sonho da Maria é nunca sair do Mato Grosso, quero conhecer a praia. Eu falei, então, acha um lugar aí e vamos, né? Vocês são pra onde? Você vê que é só chuva mesmo? Ilha Bela. Chuva e mosquito. Ilha Bela. Mosquito. Muito por longe. Não, Pernilongo até que não. A gente achou, o pessoal daqui, teve algumas pessoas que eu conversei que realmente falou, lá tem muito mosquito. Não achei. Eu não vou querer. Preço também eu achei lá mais barato que aqui. Muita gente falava, Ilha Bela é lugar de rico, que não sei o quê, que não sei o Não, quê. é Riviera que é caro, né? Cara, eu achei lá, teve um monte de coisa que eu trouxe de lá pra cá. Whisky, vinho, vodka. Tem gosto modelo. Eu trouxe um monte de lá porque tava muito mais barato que aqui. Muito barato mesmo. Tá, e continua. Maria viu a praia. O primeiro dia foi legal. À tarde a gente chegou, tava ensolarado. Depois chuva. Aí no dia que a gente veio embora, na sexta-feira, fomos de carro. Aí fez sol. Você e vocês É, 4. isso. Foram a Não. Maria, eu, a Vale e os 2 pequenos. Ah, tá. O Edu ficou. O Edu já tinha ido, né? Uhum. O Edu já tinha ido no início de dezembro, ele foi de avião. Aí passou lá as férias com a mãe. É importante pra ele passar só ele e a mãe, né? Pra manter o vínculo e tal. Aí eu peguei os catarrentos e descemos pra praia. Como é que chama o filho dele? Criança. Nossa senhora. Que signo você é? Moça. Sagitário. Isso, agradecido. Sagitário. A Renata. 30 de novembro. Meu Deus do céu. Gente, Ó, vocês têm que entender. Me pergunta lei, Você é artigo, contador, eu sei de cor. Me contador, pergunta a data velho. de nascimento o que eu não signo sei. dele, a data. Não, data de nascimento eu não sei. Nunca consegui gravar data de nascimento de ninguém. Eu esqueço do meu próprio aniversário. Uma vez, juro, gente, eu cheguei no trabalho, liguei meu Não é computador, normal mesmo, não. apareceu lá o Google lá, parabéns e que não sei o que, não sei o que. Sabe quando sabe aquela tela inicial do Google? Aí, parabéns, né? Que negócio é esse? Aí coloquei lá, não sei o que. Acho que eu tava fazendo 28, 29 anos. Faz tempo, hein? Eu sei disso. Aí eu falei, ué, que negócio doido, cara. Aí eu olhei assim no calendário, eu falei, 30 de novembro, meu aniversário. Eu sou a chata do aniversário. Olha, meu aniversário Não, é dia 19 olha, agora. eu Fico tive- uma semana antes, lembrando. Eu tive, acho que eu tive 3 comemorações de aniversário. 2 foi passado com a Maria. Com a Maria que fez. Maria adora festa, né? Eu não. Então, assim você não esquece mais do seu aniversário. Então. Mas, pra mim, um dia qualquer. Sagitariano? Não, mas Sagitariano não liga muita coisa, não, eu acho. Não sei, a Amanda Guerri não tá a aqui pra Amanda falar Guerri. seu mapa astral hoje. Então ela vai mandar depois pra você, tá? Ela vai fazer Uhum. seu mapa astral, você acredita nisso? Uh-uh. Acredita em energias? Não, Você acredita em Deus? deísta. Eu sou da filosofia deísta. Explique, por favor.
Deísmo é assim, é a ideia de um Deus relojoeiro. Eu acredito que Deus criou todas as coisas, eu acredito na criação, eu acredito na Bíblia, só que eu não acredito que Deus esteja cuidando da gente agora. Eu acredito que Deus criou e soltou na ribanceira. Falou, agora vai. Então, E é isso? um dia ele vai vir e ver o que aconteceu. E aí ele vai matar quem tiver que matar e vai salvar quem tiver que salvar. Mas até lá nós estamos por conta própria. É nisso que eu E acredito. aonde que ele tá agora? Uai, deve estar em outro lugar lá, sei lá. Você reza. Não. Mas isso é Nem quando complicado. você tá apertado, assim, fala, Não. velho, eu preciso fazer um negócio agora, Deus me ajuda. Não, Você não faz isso? não. Mas o quê? Nada. Vou lá, trabalho, estudo, procuro desenvolver por conta própria, resolvo meus problemas. Foi o que eu criei. O que eu tenho que chamar Deus para resolver para mim? Pra dar uma mão. uma Uma mão. luz, uma norte. Se ele chegasse, pim, aí beleza, mas não acontece isso. Então você não acredita em energia? Não. Acredita que Deus tá aqui cuidando da gente? Não vai à igreja? Não. Frequentei muitos anos, fui professor de teologia, minha especialidade era Eu sou do escatologia Consador e doutrinas Controverso, do né? santuário. Participei da igreja adventista do sétimo dia, dos 15 aos 30 e... Adventista é aquele que não trabalha? Não. no sábado. É, não é? Não trabalha no sábado, Não trabalha gente. no Não, sábado. não, Não é não que não trabalha, pelo trabalha. amor de Não Deus. trabalho no sábado, mas já fui professor de Bíblia, estudos bíblicos, eu falava hebraico, falava grego, quando eu morava em São Falava. Paulo, falava. Quer dizer, lia, né? Ah. Lia tudo, tinha os estudos. E por Pegava- que? Ah, Pegou a mão? na verdade, assim, eu, no decorrer da minha vida, eu tive muitos problemas, muitas dificuldades, e assim, orei muito, fiz muitas campanhas, igual o pessoal faz nas Você igrejas, desacreditou e em nunca Deus. vi resultado. Nunca vi resultado. Falei, você cara, acreditou. se ele existisse, não é possível que ele não ia me dar nem um pouquinho de atenção. Então, acho que ele existe, mas não está cuidando da gente. Porque você ser ateísta, você tem que ter uma fé muito maior para acreditar no ateísmo, para ser ateu, do que para você ser um evangélico, um cristão. Porque você acreditar que veio uma coisa de uma ameba, gente, tem que ter uma crença muito forte. Então, eu acredito sim num ser superior, num Deus, eu acredito em Jesus, no Espírito Santo, na Divina Trindade, eu acredito em tudo isso. A única coisa é que eu não acredito que Deus esteja cuidando da gente. Aí Você acha que tem um Deus? Não, tem, Em algum tenho lugar. certeza que tem. Vou dar um exemplo. Uma mãe fervorosa, evangélica, cristã, ora todos os dias para que Deus proteja a sua filha. E aí ela está saindo da faculdade à noite e está indo para casa. E aí tem uma pessoa mal intencionada que sai disposta a fazer o mal naquela noite. E ele encontra essa menina. E aí me vem agora a incógnita, a dúvida. Deus, Por que Deus vai deixar fazer mal? se Deus fazer com que esse homem mude a ideia dele para não mexer com aquela menina, nós não temos livre-arbítrio. Aí Deus ele está tirando o livre-arbítrio daquele homem que saiu disposto a fazer o mal para proteger a menina. Certo? Se Deus não tira o livre-arbítrio dele e permite que ele faça o mal com a menina, então Deus não está atendendo a oração da mãe fervorosa, crente, para cuidar da menina. A gente chega no impasse. Mas você não acredita que cada um vem já com o seu destino pronto? Não, Que é não pra acredito, acontecer aquilo? não acredito no destino também. Eu acho que cada Sério? um faz a sua própria história, cada um... vamos falar em destino. Deus não dá o fardo que a gente não pode carregar? Vamos falar em destino. Meu pai era analfabeto, minha mãe semi-analfabeta. Os dois passamos muita dificuldade quando criança, passamos muita fome. Nascido e criado em Minas, em sítio mesmo, sem nenhum tipo de nada. Todo mundo falava, isso aí não vai ser nada na vida, vai ser um bêbado igual o pai dele. Falava da minha irmã, vai ser Não, seu destino não uma era puta. aquele. Não, mas destino, o que é destino? É um ambiente em que você vive. E se eu não tivesse, e aí é o que eu falo, né? Se eu não tivesse virado a chavinha num determinado momento da minha vida, eu realmente teria seguido os mesmos caminhos do meu pai e da minha mãe. Não que a minha mãe, assim, minha mãe hoje é uma mulher forte, minha mãe que me educou. Hoje, o homem que eu sou hoje, eu devo à minha mãe. Porque o meu pai, assim, realmente só estragou a vida da gente, né? Mas o que eu quero dizer, assim, hoje, a pessoa que eu sou hoje foram pelas minhas decisões. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho com contabilidade desde 2007. Tá? Entrei no escritório como office boy.
eu acho que em março, fevereiro ou março de 2007. Em julho de 2007, saiu a lei do Simples Nacional. E eu lembro que era assim, dava 400 páginas. O que é Simples Nacional? É uma forma de tributação de empresa. Ah. O que eu fiz? Fui lá e imprimi escondido no escritório. Como eu era office boy, e naquela época não tinha a internet que tem hoje, era em São Paulo. Era tudo protocolado na Receita Federal em papel mesmo. Tinha que fazer todo aquele calhamaço de papel e ir lá e protocolar pessoalmente. Eu chegava em Campinas, na Receita Federal, às 3h30, 4 da manhã, para conseguir pegar a senha para fazer os meus atendimentos do dia. Imprimi aquilo lá e falei, no meu tempo eu vou estudar. Vou ler. Li. Aí um dia eu cheguei para levar um documento na sala do advogado do escritório. Estava lá uma reunião, ele e os dois contadores. O Reginaldo e o Carlos. E o Ricardo, que era o advogado, o doutor Ricardo. E aí, enquanto ele estava assinando o documento, eu ouvi a conversa e tal, e fiz uma sugestão, né? Falei, olha, lá, né, no artigo tal, inciso tal, se vocês lá é dúbio, lá vale interpretação. Se montar uma defesa bem, vocês conseguem resolver esse problema. Aí o doutor Ricardo olhou para mim assim... Você se meteu na conversa dos outros. Aí o doutor Ricardo olhou para mim, quem é você? Não, sou office boy, recém-contratado do escritório. Aí ele falou, então faz o teu trabalho e deixa eu fazer o meu. A hora que eu tava saindo, abrindo a porta do escritório para sair, o Carlos falou assim, não, peraí, ele tem razão. O Carlos teve a curiosidade de ir lá e olhar. Não, ele tem razão, ó, aqui cabe interpretação, Ricardo. Foi ali que você viu sua vocação? Aí o Ricardo olhou para mim, o que você faz aqui mesmo? Eu falei, sou office boy. Ele falou assim, agora não, você vai vir trabalhar no meu setor. E aí eu fui para a área da advocacia dentro da contabilidade, né? Mas você já tinha quantos anos? Tinha 23. Você já tinha pensado em fazer isso antes? Não, meu sonho sempre foi ser engenheiro, mecatrônico. Fiz faculdade, inclusive, mas sou um péssimo engenheiro. Aí voltei para contabilidade. É um ótimo contador. É um ótimo contador. Aí, beleza, comecei a trabalhar com ele, fui crescendo, fiquei acho que uns 3 anos, 4 anos no escritório, aí depois segui para outros rumos. E hoje eu tô aqui. Mas daí você fez contabilidade nesse meio tempo? Não, contabilidade eu fiz aqui em Campo Novo. Então você eu sou recém-formado em contabilidade. Mas daí você trabalhava antes para os Eu outros trabalhei, assinarem, você fazia isso? Eu trabalhei de 2007 a 2011 no escritório do Dr. Ricardo. Depois eu trabalhei mais de outros 2 escritórios. Teve um escritório. E aí, assim, com o Dr. Ricardo, eu aprendi que eu era muito bom na parte de consultoria. Consultoria financeira, consultoria empresária e tal. E aí eu comecei com os clientes. Às vezes os clientes iam lá para dar baixa na empresa, para fechar a empresa, eu conversava, mas você está fechando por quê? Em alguns casos era por causa de briga familiar, briga de sociedade e tal, aí eu não me metia. Mas quando ele falava, não estou conseguindo controlar as finanças e tal, eu falava, olha, você não quer vir aqui? Vem uma vez por semana, a gente conversa 1 hora, umas 2 horas, eu te passo algumas coisas, te ensino a fazer um fluxo de caixa, te ensino a fazer uma contratação de funcionário, fazer uma análise de comportamento. E aí eu descobri que aí era a minha vocação, dentro da contabilidade. Comecei a desenvolver isso ao longo do tempo. Enrolar o pepino dos outros. Exatamente. E aí uma vez eu fui trabalhar no escritório, em Birigui, São Paulo, eu morei em Birigui, São Paulo. O escritório estava quase falindo e eu ali fiquei acho que 6 meses no escritório, 8 meses no escritório, eu consegui fazer o escritório da lucro. Então ele estava fechando, indo à falência, eu consegui reverter a situação em 8 meses. E aí eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. E aí comecei a me especializar, a estudar nessa área. A parte de escrituração contábil, que é chegar lá, lançar a nota, fazer a apuração do imposto, eu vim aprender o ano passado. Mas eu fazia análise, né? Então eu sabia fazer análise, eu não sabia como que a pessoa abria o sistema e lançava a nota. Mas eu sabia se aquilo estava certo ou errado. Aí o ano passado que eu vim aprender essa parte operacional da contabilidade. Então, contador, a gente contou a tua história antes, né? A gente veio aqui, né, Maribel, porque nós somos o quê? Zero à esquerda, no leão, no imposto de renda. Dizem que a regra é clara, mas que mudaram as regras. Então, quem que vai ter que declarar esse ano? Primeiro, o que é a declaração de imposto de renda? O imposto de renda é o seguinte. Fala de uma forma fácil para a gente entender, por favor. Vamos lá. Todos nós que ganhamos algum tipo de dinheiro, temos que pagar imposto. Qualquer tipo de faturamento, seja empresa, seja autônomo, ou seja pessoa física. O que eu digo autônomo? É aquela pessoa que trabalha, mas ele não está formalizado, ele não abriu um MEI, ele não abriu uma empresa, mas ele também não é uma pessoa física.
Ele tem um trabalho, ele exerce, ele não é um contratado de alguém. Ele não trabalha como funcionário de alguém. Alguém que faz bolo em casa, a dona de casa que faz bolo ali, faz, exatamente. Faz, vende e tal. E ela não formalizou, não abriu o MEI, ela é uma autônoma, certo? O que acontece? Todo o dinheiro que roda tem que ser pago um tributo, tem que ser pago um imposto. Por quê? É por meio disso que o governo vai conseguir prestar os serviços que ele é obrigado. Educação, saúde, infraestrutura, transporte e tudo mais. Mas quando a gente vai ao mercado fazer as compras para fazer o bolo lá em casa, a gente já não paga o imposto? Na verdade, o imposto ele vem embutido. Quem paga o imposto é o mercado. Mas e aí eles você não tem que cobram lá uma taxinha da Então, gente mas aí na você tem nota? que ver a cadeia de eventos, né? O Brasil hoje é um dos países com uma maior tributação. Tem alguns tributos que poderiam ser tirados, poderia. E aí, né, falando de política, mas o Bolsonaro veio e provou que isso é possível. Junto com o Paulo Guedes, não foi nem o Bolsonaro, né? A gente fala porque ele foi presidente, mas essa parte econômica tem que se prestar ao Paulo Guedes, que foi ele que, com a equipe econômica, que desenvolveu tudo. Provaram que sim, é possível. Se você diminuir o imposto, você aumenta a arrecadação. Por quê? Se você diminui o imposto, o dono da empresa paga menos imposto, sobra mais dinheiro, ele compra mais, ele adquire mais mercadoria, ele aumenta o estoque dele, ele contrata mais funcionário, aumenta as vendas, né? Ele consegue colocar um preço menor, porque ele está pagando menos imposto. Então o imposto ele tem que ser pago, não tem para onde correr. Tá? Quando você fala em imposto de renda, e aí já entra a pessoa física, não é mais autônomo e não é mais empresa, já é a pessoa física. Então, por exemplo, tem um imposto, que tem um faturamento hoje, um rendimento que ele não é tributado, que é a distribuição de lucro de uma empresa. Então a empresa ela paga o imposto dela, que é sobre a venda. Se sobrar lucro, pode ser distribuído entre os sócios ou entre o proprietário da empresa. Esse dinheiro que sobrou, que é o lucro líquido, que pode ser distribuído, ele não é tributado. Ele não entra para o cálculo de imposto de renda. Quer dizer, ele entra lá, mas entra em rendimentos isentos de tributação. Tá? Agora, se você é registrado, trabalha numa empresa, regime CLT, tem um olerite, você tem que pagar imposto. E aí é o que vem a faixa, que é o que foi falado muito no começo desse ano, que mudou essa que faixa. Que se ia mudar ou não. Na verdade, a faixa não mudou. A questão é que esse governo que nós estamos hoje é um governo populista. Ou seja, ele Já vai entrar na política de novo, ele joga uma varinha, né, ele joga ali uma isca ali para as pessoas ficarem felizes, mas por baixo dos panos a gente sabe o que acontece. Coisas que as pessoas do dia a dia não têm acesso à informação ou não procuram saber. Né? Então o que acontece? Não mudou absolutamente nada. Quem ganhava 1.903, que era a regra até o ano passado, continua valendo para esse ano. Tem que declarar. Tem que declarar. A questão é que na declaração ele tem ali um 1.903 valor por mês. Por mês. Dá 28.559 por ano. Aí muitas pessoas cometem um erro de dividir 28.559 por 12 meses. O ano tem 12, eu vou dividir por 12. Beleza, só que você tem 13º e você tem férias e um terço de férias dentro do ano. Então não são 12 meses de rendimento. São 14 meses e um terço. Então você não pode dividir 28.550. Você tem que colocar 14 meses. Você tem que colocar por 15. Se você dividir 28.559 e dividir por 15, vai dar 1.903 nos quebrados. Tá? Você tem que declarar. Aí o que o governo fez? Ele veio e deu uma taxa e deu um valor X de dedução. Você consegue usar esse valor e não pagar imposto, mas você é obrigado a declarar. Entendi. Entendeu? Mesmo que você não vai pagar o imposto, você é obrigado a declarar. Por que eles querem que a gente declare isso aí? Porque ainda é lei. Não. A tabela do imposto de renda... Porque a gente não era obrigado. Agora a gente é obrigado. Não, sempre foi. A tabela do imposto de renda não muda, se não me engano, desde 2019, 2020. Tá? Tá, mas e quem não declarou? Quem não declarou, um dia a Receita vai suspender o CPF. Mantenha. Essa semana eu recebi um caso de 2018, porque assim, a Receita ela tem 5 anos para te cobrar. Então é a malha fina? Não, que isso é? aí é outra coisa. Outra coisa.
A Receita ela tem 5 anos retroativo para te cobrar. Se nós estamos em 2023, 22, 21, 20, 19, 18. Você vai cair na malha fina. Então, você vai cair nesse trem aí. Então a Receita, ela pode, desde 2018 para cá, ela pode te cobrar de alguma coisa. E justamente essa semana aconteceu um caso desse. O problema da menina era em 2018. E a Receita pegou. E CPF pendente de regularização. Não consegue abrir conta em banco, não consegue fazer nada. O CPF ele fica lá suspenso. Aí, nesse caso, é só declarar o imposto? Tem que verificar qual que é o problema. Se foi ausência de declaração, tem que declarar. Muitas vezes você não paga. Ah, vou declarar, mas eu não pago o imposto. Por quê? Aí tem as despesas de dedução de imposto. E aí eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas você é obrigado a declarar. Ok, sou obrigado a declarar imposto de renda, vem lá no meu LORIT, mais de 1.903 por mês, eu tenho que declarar, não tem para onde correr, o que eu faço? Gente, pelo amor de Deus, vai na papelaria, compra uma pasta, daquelas pastas de arquivo mesmo, não, pasta sanfonada, aquelas pastas mesmo, aquelas pastas de escola, não, que cabe um papel A4 ali. Facilita o contador também, tá? Não compra pequenininha, não, que você vai levar tudo dobrado lá, depois vai chegar aparecendo dinheiro de bêbado, né? Contador. Vamos lá. Filtragem, nada aqui. Compra uma pasta, né? E coloca lá, imposto de renda. E tudo que você tiver de despesa médica. Você foi fazer um exame, pagou, pede nota fiscal, pede o recibo e guarda. Qualquer exame? Qualquer exame, qualquer valor. Qualquer exame, qualquer valor. Despesas médicas não tem um limite de dedução. Não tem uma taxa, não tem um valor fixo. De educação tem. Educação tem, filhos tem, filhos dependentes, de esposa, filho, enteado, sobrinho, pai, mãe, tio, primo, todo mundo que mora na casa com você, que depende de você para se sustentar, é teu dependente. Tá? Independente de qual laço familiar vocês têm. Independente de qual idade também. Não, até 18 anos. Só até 18. É que você falou tio, geralmente. Não, mas aí, filhos, né? Filhos. Aí, nesse caso, independente de qualquer idade, que dependa de você para sustento. Só que aí tem uma questão importante. Se o teu dependente trabalha e é registrado, precisa informar o rendimento dele. E aí, qual que é o problema? A Receita, às vezes não, né? Ela tem uma faixa. Então, de 1903 a 2 de alguma coisa é 7,5%. De 2 de alguma coisa a 3 de alguma coisa é, 14%. Então, ele tem uma faixa para você saber qual imposto você vai pagar. Tá? Se eu colocar só, por exemplo, o pai de família e os dois filhos não têm rendimento. Então, ele vai cair na faixa 1, por exemplo. Ele vai pagar 7,5% de imposto. Às vezes, se eu colocar a esposa trabalha. Só que a esposa ganha R$ 1.400, que é o salário comercial da cidade. Só que se juntar os 1.400 mais o dele, ele sobe de faixa. Aí, em vez de pagar 7,5, ele vai pagar 14. Então, às vezes, não compensa colocar a esposa. Ela faz separado. Ou não faz, porque ela não é obrigada a fazer. Então, assim, ali no escritório, a gente faz essa simulação. Você tem, sua esposa trabalha, pega o informe de rendimento dela também. Aí a gente coloca ela. A gente primeiro faz um cálculo sem ela, a gente tem ali já o valor que ele vai pagar de imposto ou que ele vai ter a restituir. Aí nós colocamos ela, a esposa, e colocamos o rendimento dela. E aí a gente vê se é benéfico ou não. Se não é benéfico, a gente liga, melhor tirar a tua esposa, porque senão você vai pagar menos imposto. Ou você vai receber menos imposto como restituição. E aí a pessoa... E como que a gente sabe que a gente vai receber? É isso que eu ia perguntar agora. Então, tem um cálculo que é feito. Levando em consideração esses valores, essas despesas, esses custos, com saúde, com educação, e aí assim, saúde não tem um valor, tá? Educação tem um valor X. E aí educação tem algumas regras. Filho até 18 anos, creche, escola particular, não entra material escolar e não entra van escolar. Não. Agora, se eu não me engano, o filho homem... Por que eu falo filho homem, né? Hoje em dia, né, o negócio tá meio estranho, né? Filho homem de verdade, homem mesmo. Se eu não me engano, é até 21 anos com faculdade. Se é uma filha mulher ou um filho homem que na documentação tá como mulher, é até os 24 anos. Então vamos colocar assim, feminino ou masculino, tá?
Eu só não me recordo agora se o masculino também é até os 24, mas eu acho que até os 21, tá? Depois eu posso fazer um adendo. Mas em faculdade, até os 24 anos, mulher eu sei que vale as despesas como dedução. Só que tem um valor X ali. Outra diferença é o filho dependente e o filho alimentado. O que é o filho alimentado? É quando você paga a pensão alimentícia. Então, para o filho que mora com você, seu dependente, ele tem um valor X de dedução. Se ele não mora com você e você paga a pensão alimentícia, o valor diminui. Então, o que eu falo geralmente? Quando vai lá, né? Olha, a sua esposa faz declaração? A sua ex-esposa faz declaração? Não, não faz. Então, você não quer conversar com ela se você não pode colocar as crianças como seus dependentes? Porque aí você tem uma taxa de dedução maior. Tudo tem jeitinho. Gente, não estou ensinando nada errado, tá bom? Não estou ensinando nada errado. Tudo será. Não, se a lei permite, é porque se a lei permite é porque é válido. Aí vai dele conversar. Na verdade, assim, se não mora com você, não é teu dependente. Tá, então recapitulando, eu posso guardar nota. Médico, escola, desde que não seja transporte material. Isso. Pode ser recibo, mas tem que ser o recibo com carimbo da empresa. Por quê? Se cair em malha fina, a Receita vai pedir comprovante de documento. E se não tiver carimbado e assinado, o recibo não é válido como comprovante. Essa malha fina. Você vai explicar o que é malha fina. Como que eles vão... Isso. Cada um, eles vão olhar cada um. É um Isso. algoritmo. A malha fina, eu costumo dizer o seguinte, a Receita Federal é como uma esposa. Ela vem a Maria de novo, tadinha. Boa. É uma ótima comparação. Como marido, eu chego em casa e minha esposa pergunta assim, você não tem nada pra me contar? Você já tá fudido, você já começa a suar frio. Não adianta mentir, porque se ela te pergunta isso, é porque ela já sabe. Então, das duas uma, ou você conta e aguenta a pancada, ou você faz a sua mala e já vai embora. Não tem, passar por esse constrangimento. Não tem, existe essas duas formas, tá? A Receita Federal... passou por isso, né? Não. Dando aula aqui pro Teor, então. Aprenda com o Wanderson Cordeiro. A Receita é mais ou menos assim. A Receita, ela sabe tudo, ela tem exatamente cada centavo, cada movimentação financeira da tua vida, a Receita sabe. Pix, cheque, depósito em conta, ela sabe de tudo, maquininha de cartão, sabe de tudo. Então a Receita, ela mais ou menos isso. Ela fala, você não tem nada para me falar, não? Aí, não, eu tenho, eu ganho isso. Tá? Então o que acontece? Se você é um funcionário, a tua empresa, até o mês de fevereiro, é obrigada a mandar uma declaração chamada DIRF. E nessa declaração, ela vai informar quanto que você ganhou. E dentro do que você ganhou, se você teve ali o desconto do imposto de renda em folha ou não. Tá. Então a empresa já mandou a informação. Você já está com essa? A Receita já tem essa informação lá. Quando você faz o seu IR, você vai confirmar o que a empresa já mandou. Se der divergência de informação, a Receita Federal ela pega a ponta mais fraca da corda. Que é a gente. Que é nós. Ela vai pedir documentação. E aí ela vai falar, olha, os valores são divergentes, tal, abra um processo, um protocolo e tal, e manda a documentação. E aí ela, para cada caso, é um caso diferente, né? Mas aí ela, dentro do que ela pedir, você tem que escanear, tem que ir no contador. Você consegue fazer sozinho? Consegue. Não precisa de contador para entregar imposto de renda e não precisa de contador para fazer a defesa de malha fina. A questão é que você vai gastar muito tempo aprendendo e pode ser que você não faça direito. Que foi vários casos que a gente pega também assim. A pessoa quis fazer por conta, não quis pagar ali o contador e depois teve que pagar mais caro. Porque além de pagar o contador, teve que pagar a multa. Qual é a data que eu tenho que ir atrás disso? Olha, esse ano 2023 termina 31 de maio, referente a 2022. Você não paga multa. Se é de 2021, você já vai pagar multa, porque era para ter sido entregue em 2022. Em 2018. Olha, o ano passado a multa era R$165 de alguma coisa. Hoje, possivelmente, vai ter um reajuste normal. 1.500. Quase salário. Não, deve ser, acho que não chega a 170, R$175 de multa. Multa de carro, assim, que a gente leva, também entra no imposto de renda. Não.
Poderia, né? Porque Senhor para do ir pra céu. praia a gente ganhou bastante multa. Bastante multa. Eu tive 2 de faixa contínua. Não, você imagina o seguinte. Só 4 reais. A Maria é acostumada a dirigir daqui pra Tangará. É via única. Placa. Ela chegou em São Paulo, me viu aquelas rodovias com 4, 5 faixas, ela andava em zigue-zague, sabe? Acima de 110, é óbvio. Acima de 160. Nossa, O que chegou, Maria, o que revelações. chegou de multa? Aí eu falei, ó, E tá no nome de quem o carro? meu, né? Eu falei, ó, eu vou colocar essa multa como despesa de viagem. Não, que não sei o que. Eu falei, não, vou colocar. Não, mas aí vai dar muito caro. Eu falei, quem manda ser pezão? Então, Não, assim, ó, mas é. infelizmente, multa não entra. Não? Não. Não, tem que se atentar às datas. Eu Falando pra mim mesmo. costumo facilitar para as pessoas da seguinte forma. O que é dedutível? Quais são as deduções, os tipos de serviço, os tipos de atividades que eu posso deduzir do imposto de renda? Pensa o seguinte, o governo é obrigado a nos dar educação, é obrigado a nos dar escola, é obrigado a nos dar infraestrutura, certo? A partir do momento que o governo não consegue atender a minha necessidade, e eu tenho que pagar do meu bolso, a Receita precisa me reembolsar. Isso é a dedução. Então, a restituição do imposto de renda nada mais é do que a empresa do que a Receita Federal te reembolsando de uma despesa que você teve, onde ela era obrigada a te manter. Exatamente. Então, se eu pago Unimed é dedutível. Por quê? Porque eu não precisaria pagar Unimed se o SUS funcionasse corretamente. Como o SUS não funciona, eu pago Unimed. Aí, esse valor que eu pago no Unimed entra lá no cálculo e aí a Receita me devolve o dinheiro se eu já tiver pago o imposto em folha. Se eu não paguei o imposto em folha, ele daria o imposto a recolher agora na declaração. E aí ele pode diminuir o imposto. Ele não devolve, porque se você não pagou imposto nenhum, como que vai te devolver uma coisa que você não pagou? Mas você deixa de pagar. Entendeu? Ok. Mais ou menos por aí. Gente. É difícil fazer em casa? Olha, Vai, contador, fala a verdade. Difícil, depende. Depende de quantos imóveis você tem, depende de quantos carros você tem. Gente, liga pro Wander Cordeiro. Depende de como foi a sua movimentação ano passado, né? Se você teve uma movimentação muito grande, comprou, vendeu carro, comprou terreno, vendeu terreno, comprou casa, vendeu casa, se você saiu trabalhou em 2, 3 empresas, e aí se você tem que apresentar um informe de rendimento. E esse informe de rendimento é por empresa que você trabalhou. Então, se em 2022 você trabalhou em 2, 3 empresas, você tem que ir atrás dessas 2, 3 empresas, pedir o informe de rendimento. Entendi. Tem como descobrir? Tem. Lá com aquela senha gov.br, lá aquela senha do governo, o aplicativo do governo, a gente consegue descobrir. Mas uma pessoa, vou dizer uma pessoa leiga, né, que não tem esse conhecimento, que não estudou, que não pagou para aprender, vai ter que penar um pouco. E aí pode ser que ele não consiga ainda fazer e depois saia mais caro, né? Porque além de ter que fazer a restituição ou pagar alguma multa, alguma coisa, ele tem que pagar o serviço de um contador para isso. E quem trabalha com internet? Se você não tem um MEI, se você não tem uma empresa, você é um autônomo. E aí você não tem a distribuição de lucro. Ou seja, todo o teu rendimento é tributado. Então você vai lá, vai informar, faturei no ano 30 mil, 35 mil, 40 mil, isso é tributado, vai ter um imposto a pagar sobre esse valor. E aí é o que eu falo, se eu tenho documentos de dedução que diminui o valor do meu imposto, eu posso jogar lá. Eu tenho lá, sei lá, vou dar um exemplo. Fui lá, fiz um tratamento dentário, gastei 5 mil. Então eu tenho 5 mil para deduzir. Então eu posso colocar o meu faturamento um pouco mais alto. Então, em vez de ser 28.559, que é a faixa zero, eu posso colocar um 35 mil, por exemplo. Porque daria um imposto para pagar, mas como eu tenho uma dedução, o imposto ele diminui. Às vezes eu pago 200, 300 reais para ter um faturamento um pouco maior. Entendeu? Mas é aí que eu falo. Por isso que você consegue fazer em casa? Consegue, mas esses detalhezinhos, né? Tem que ser profissional para fazer. Feeling, você tem que ter experiência. Gente, é bom contratar a Aliança Contabilidade. Né? Estamos dando de Agradecemos. local. A gente está buscando já há bastante tempo um local já, mas ali é um pouquinho complicado, assim, que envolve uma questão também de... Porque, assim, o escritório era do Sanclair, né? E aí, quando o Sanclair faleceu,
o filho do Sanclair, o Felipe, ele não é contador. Então, todos os clientes do Sanclair ficaram sem representação contábil. Então, todos eles poderiam ser multados e poderiam ser penalizados pela Receita Federal por isso. Foi aí que, por intermédio de um terceiro, eu e o Felipe nos conhecemos e fizemos a parceria. E aí, transferimos de alguns clientes, aqueles clientes ativos, né, que acabaram que não sendo muitos assim, bem poucos, porque muitos não pagavam, os que pagavam bem pouco, então tinha uma situação bem delicada. Era o contador da mamãe desde então, mas era uma situação bem delicada na época, assim. E aí, para os clientes não serem penalizados, quando eu falo penalizados, é pagar multa mesmo, tá? Eu fiz a parceria com o Felipe, e aí hoje a gente tem a Aliança Contabilidade, né? E aí, graças a Deus, fruto do nosso trabalho, a gente conseguiu crescer, né? E ali, quando eu falo fruto do nosso trabalho, eu e o Felipe ficamos ali, cansamos de ir embora 10 horas da noite, 9 horas da noite, chegar nessa época agora, então? Nessa época até que não, no começo foi mais difícil. Não, porque assim, um ano já de escritório, eu já consegui colocar uma rotina, já consegui fazer um treinamento. Então, quando eu entrei no escritório, a primeira coisa que eu fiz foi investir em treinamento. Hoje vocês são em quanto? Hoje nós somos em 4 pessoas. Eu, o Felipe, e o Juan, que cuida do fiscal, e a Natália, que cuida da parte de folha. A Natália é a mais nova. A Natália que me manda as MEI? A Natália, ela tá se desenvolvendo. Está se desenvolvendo muito bem. A Natália, ela entrou para ser uma auxiliar do Juan, mas está se desenvolvendo muito bem, está tendo aí um progresso muito grande. E logo aí, se continuar nesse nível, daqui a alguns meses aí, ela já vai conseguir assumir já algumas responsabilidades. Eu vejo Natália falar, você de novo, Natália. Parabéns, Natália, elogios pra você. Mas assim, no começo era só eu, o Felipe e o Juan. E nós três ali, a gente penamos bastante. Então, tanto é que no começo, o escritório não funcionava todos os dias da semana, porque a gente estava em treinamento. E aí gastamos muito dinheiro, assim, dinheiro às vezes até do bolso mesmo, porque o escritório não tinha faturamento. Né? Tinha cliente, mas não tinha faturamento. Porque os clientes não pagavam. Só pepino. Os clientes não pagavam, né? Então, assim, a gente teve uma situação bem difícil. Mas nós investimos ali em treinamento. Eu já tinha todo o conhecimento de consultoria, todo esse conhecimento de auditoria, eu já tinha. Você estava em qual empresa aqui? Eu trabalhava com o Daniel Borges, na Eletroborges. Trabalhei 2 anos com ele, na gerência ali. E aí nós viemos e investimos pesado mesmo, assim, nos primeiros 3, 4 meses, né? E aí nós criamos uma rotina, uma forma mais organizada de fazer, segmentamos ali algumas questões, olha, um vai cuidar disso, outro vai cuidar disso, outro vai cuidar daquilo, então assim, hoje, graças a Deus, hoje está tranquilo, né? Tem ainda um volume de serviço muito grande, mas a gente consegue lidar de uma forma bem mais tranquila, bem mais fácil. Muito bem, gente. Aprendemos sobre imposto de renda, sobre o leão, que a Maria já tá ligando. Gente. Vai, Maribel. Qual o seu desejo? Meu desejo? Maior desejo. Vai ter que ser meio demoradinha, porque eu nunca pensei nisso. Eu vivo um dia por vez. O amanhã eu acredito que é resultado do meu esforço de hoje. Eu desejo continuar do jeito que eu tô, trabalhando muito. 50 anos? Não. Não. Para mim ser rico é você ir no mercado e conseguir comprar o que você quiser comprar sem se preocupar na hora de passar no caixa. Isso para mim é ser rico. Graças a Deus já consegui. A gente é rico, né? Graças a Deus eu já consegui. Obrigada, Deus. Mas meu desejo é esse, é continuar com esse pique de curiosidade, né? Aprendendo sobre tudo, sobre vários assuntos diferentes, física quântica, sobre contabilidade, sobre engenharia, sobre marcenaria, sobre elétrica. Então, eu gosto bastante. Ser apresentador de podcast? Quer fazer de tudo na vida? Bem ruim. De tudo não, mas eu acho importante a gente saber bastante coisa, né? Isso aí. Conhecimento nunca bastante. Então, não tem. Não gosta de futebol? Rádio brasileiro, não, cara, não. O meu pai era palmeirense, extremista, assim. Tanto é que ele não falava Palmeiras, ele falava, eu sou palestrino italiano. Mas então, por criação, acabei me tornando palmeirense. Mas não assisto futebol, não perco meu tempo com isso. Mas tem um esporte? Levantamento de copo. Bebê. Levantamento de copo. Envelhecer pra não dar
É, Arthur. Arthur, minha abuela. é. Olha lá, manda um recado pra sua família. Ai, meu Deus. Família, olha, parabéns, viu? Porque pra aguentar uma pessoa como eu, olha, vocês Não. vão tudo pro céu. Não mesmo. Ele é contador. Ah, Aí aqui vem uma pergunta sobre religião. você já falou que ele não. Você já falou que Você acredita em Deus, mas que não está aqui. crenças, Não, eu acredito assim, como eu falei. mas você falou sobre a parte quântica. E aí? Então, eu acredito no universo, eu acredito que Deus criou todas as coisas. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Ele criou. O que eu não acredito é que Ele mantém, que Ele cuida, né? Ele criou, deixou tudo funcionando, bonitinho, e cada um se vira com o seu. Por isso que eu acredito bastante que o amanhã é resultado do que eu fizer hoje. Então, não acredito em destino, forças do universo, em namastê. Energia, tarologia, astrologia. Não. Aí, tá vendo? A Amanda ainda Não pensando acredito tá nada disso aí. Eu acredito no racional. Se você fez de errado, você assume, peça desculpas e procura não fazer de novo. Não ache ninguém para colocar culpa, não ache universo, não ache signo, não acha cruzamento de Marte com sei lá quem, Meu com sei lá Deus, o quê. gente. Não. Eu quero saber agora qual é o seu maior medo. Meu maior medo. Ah, cara, meu maior medo. Me tornar uma pessoa imprestável, um inútil para a sociedade. Sabe, aquela pessoa que se um dia morrer não vai fazer diferença para ninguém? Acho que esse é o meu maior medo. Não, mas relaxa que não vai acontecer. Vai, relaxa, não vai acontecer, não. Fala aí uma mania sua. Nossa, uma só? Além de gaguejar, mentira, gaguejar não é uma mania. Gente, eu tenho tique, ó, já arrumei isso aqui, ó, 500 vezes aqui, ó, não gosto de nada de Organizado, vibradinho. A minha mãe fazia eu separar as minhas roupas por tipo e por cor. Camisetas da mais clara para mais escura, camisa das mais claras para mais escura, o que é calça jeans, o que é calça de moletom, o que é short disso, o que é short daquilo. Senhor. Então, assim, hoje eu consegui resolver muito. Sem toque. Sim, mas assim, mediante a muitos tratamentos, a muitos terapeutas e tudo mais. Berro da Maria. Berro da Maria. Maria chegou na parte boa da vida. Ela me conheceu antes. Meu Deus. Mas assim, hoje eu consigo controlar bastante. Mas eu sempre fui muito meticuloso, muito controlador, muito assim, tem que ser do meu jeito, porque se for do seu jeito não vai dar certo. Aí, a pessoa ia fazer do jeito dela, dava errado. Tá vendo que tá escrito meu? A frase que eu mais gosto de falar é: eu não te avisei, eu não te avisei. Qual é seu maior ídolo? Em quem você se espelha? Olha, acho que a minha mãe e minha avó, Dona Maria, as duas é Dona Maria, né? Mas a minha avó, que sustentou tanto a minha avó paterna como materna, as duas são Marias. Eu acho que as duas são, assim, foram muito importantes na minha vida. A minha mãe também, porque tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, a grande maioria dos filhos eram mulheres. Então eu fui criado no meio de mulheres, e mulheres fortes, mulheres ali valentes. Minhas duas avós que criou todos os filhos sozinhas, né? E a minha mãe também, que eu sei que passou muita coisa para me manter vivo, né? Minha mãe me livrou da morte várias vezes. Então, quem tem como admiração são as três. Só da Maria é forte mesmo, né? Dele, gente. E seu maior sonho? Então, meu maior sonho. Olha, se eu falar realmente meu maior sonho, vai ficar esse negócio bem mórbido, assim. Mas é continuar a vida que eu tenho hoje. Graças a Deus, não tendo que reclamar. Cheguei num patamar, assim, como eu falei, não sou uma pessoa que desbanjar de, vou lá, vou comprar o que eu quero. Não. Mas tenho minha vida tranquila, quero sair à noite para fazer alguma coisa, eu faço. Vou trabalhar. Sexta-feira à tarde, geralmente 2h30, eu sempre tenho um médico. Você nunca vai me achar no escritório. Né? Ótimo. Então, assim, graças a Deus eu cheguei num patamar, assim, que eu só quero manter o que eu tenho hoje. Receba. Agora a gente quer saber ali a opinião política do contador. Então, eu ouvi uma frase essa semana que eu achei bem interessante. Eu não sou nem direita e nem esquerda. Eu sou direito. Tem coisas dentro da esquerda que eu acho que é até coerente. Mas a forma que eles colocam é errado.
Tem coisas dentro da direita que eu acho incoerente, mas eles tentam colocar de uma forma certa. Então, assim, eu acredito na família. Independente se é uma família tradicional, pai, mãe, filhos, eu acredito na família. Pode ser uma família homossexual, pode ser uma família hétero, enfim, eu acredito na família, eu acredito na felicidade. Não gosto quando alguém tenta me impor alguma coisa, seja de direita ou seja de esquerda. Então, eu tenho a minha crença, fui criado de uma forma e eu quero que a minha crença seja respeitada. Da mesma forma, não, da mesma forma que eu não tento colocar a goela abaixo a ninguém, não quero que ninguém também me coloque a goela abaixo a ideologia dela. Com respeito, né? Exatamente, Você vai ser exatamente. candidato? Sei lá. Gente, é a segunda candidatura que eu lanço Sei aqui no lá. podcast. Não, a mas, segunda candidatura. mas é aquilo que eu falo, eu sou um indigente na cidade. Que isso? Todo Você mundo... não é de gente, você Não. é Tá doido. Vou Imagina alisar o meu marido da santinho, Maria. imagina o meu santinho. Qual que é o nome do candidato? Esposo da Maria. Wanderson, que esposa? Esposo da Maria do Santinho. Esposo da Maria do Maria. Santinho. Então, assim, não vai ficar legal. Ninguém me conhece na cidade. E até casar com a Maria, Ainda não. ninguém me Ainda conhecia, Agora não. de você tá no verdade. podcast, meu filho. Né, agora sim. Papel. Mas, realmente, esse último ano, eu me tornei mais conhecido até pela contabilidade, pelo escritório e tudo mais. Mas aqui na cidade eu não tenho chance. Aqueles que me conhecem sabem, já conversei com algumas pessoas, já tentei falar, pelo que a gente conhece, a gente sabe que você vai fazer um bom trabalho. Você é uma pessoa que não aceita, até pelo meu toque, eu não gosto de fazer nada errado. Nada. Então, assim, para mim o que é certo, né? A minha liberdade termina onde que a sua começa. Pronto. Então, eu sei que eu faria um bom trabalho, mas eu chegar lá é muito complicado, por falta de conhecimento. Mas eu falei pra Então, você, é mais fácil uma pessoa não conhecida se tornar conhecida do que esconder as coisas dos outros, eu acho. Mas aí depende muito, depende de articulação. E assim, eu não tenho amizade, eu não saio, não tenho uma roda social, eu não tenho nada. Senhoras e senhores políticos aqui, ó. Convidem. Tanto é que eu até brinco, né? Às vezes a gente faz churrasco lá com o pessoal e fala, vocês são amigos da Maria, não são? Que isso? Eu falei, se o dia a gente separar, vocês vão me ligar perguntando se eu tô bem? Ninguém vai ligar. Mas sim, gente. Desde que não seja uma coisa errada que você fez com a minha eu minha nunca amiga faço Maria. nada de errado. Eu sempre sou o certo da história. Já começou errado. Por aí a gente já sabe a realidade, amado. O Wanderson, ele topa tudo por dinheiro? Não. Jamais. Jamais, pra nem mim, por um bi. Pra mim, E o que dinheiro você é o faria que com 1 menos milhão? vale. 1 milhão de dólares, nem nunca reais. pensei em ganhar uma quantia dessa. Não. Nunca pensei em ganhar. Porque Mas assim... isso por um acaso? Você não acredita? Não. Se eu não tiver que fazer nada errado e esse dinheiro cair no meu colo, aí beleza. Tá, Aí eu vou fazer... faria? Não, aí eu vou fazer bastante coisa. Não, 1 milhão é pouco hoje em dia, porque você não 1 vive milhão bem, hoje em né? dia não vale muita coisa, não. Mas assim, com 1 milhão, cara, eu ia investir, reinvestir, eu consigo aí em menos de 6 meses dobrar, triplicar esse valor, né? Mas, como eu falei, eu sou de uma vida pacata. Eu vim conhecer energia elétrica, acho que com 11, 12 anos de idade. Eu morava em sítio. Quando eu falo em sítio, é sítio, de ter casinha. Não, eu também, eu morei aqui, tinha 3 famílias, meu filho, Então, quando eu vim pra assim, cá. eu sou uma pessoa bem tranquila, assim, nunca tive esse sonho, de ficar rico, de comprar o que eu quiser, comprar um carro, não. Tanto é que tô aí com meu golzinho 92, o carro bom fica com a Maria. Fica com a Maria. Ela que quis comprar aquele carro, ela que se vire com ele. Tanto é que a prestação sai do dinheiro dela, não sai do meu. Então já fala Você aí, divide as seu contas? futuro. Cara, a gente não divide a conta em casa. Sério? Não divide a conta. Eu sei que tem que pagar tudo, né? Não, na verdade eu tenho que ligar pra Maria pedindo dinheiro. Essa Maria das Esses dias eu minhas, fiz a minha retirada no escritório e saí aqui, fui no Café Jardim, que tem um omelete que eu adoro ali. Cheguei lá, comi o omelete, pedi meu suco laranja, fui pagar sem saldo. Mas acabei de transferir o dinheiro, né? Já não tava Mas mais lá. sem saldo, mas que desgrama. Tenta de novo ela, sem saldo. Falei, mas que desgrama. Fui olhar o extrato lá, transferência, Maria Lúcia Belarmino. Eu falei, Entendi agora. meu bem, você consegue me mandar R$30 para eu pagar? Então é ela que conta, ela que cuida de tudo, ela que compra, ela que vende, ela que faz os rolos. Eu só recebo a ligação de cobrança depois dos números lá de São Paulo. Tá vendo? É assim, gente, aprenda, viu? E o seu futuro? O que você deseja pra ele? Cara, aqui em Campo Novo, eu
A única coisa que me segura aqui Você em já Campo tá Novo achando- é a não, você tá Maria. achando ruim aqui. Não, a cidade aqui é maravilhosa. Não, a cidade. cidade é maravilhosa. Hoje, o único problema que eu tenho, a única reclamação que eu tenho em Campo Novo é que as pessoas que estão na liderança da cidade não têm tido uma visão muito social, mais pessoal. E aí nós podemos pegar cidades mais ou menos na mesma idade que Campo Novo e ver o resultado delas. Sinop, Lucas do Rio Verde. A gente vê o que elas são e o que Campo Novo é. E o que Campo Novo poderia ser. E o que Campo Novo poderia ser se fosse lá, desde lá atrás, administrada de forma correta. Né? Não, de forma diferente. De forma... Tudo bem, de forma diferente. Eu não conheci, diferente. então eu não posso falar. Eu só... São todos nós padrinhos, então resolver. De forma diferente. Eu sou só aquele cara que lê o livro, né? Não foi eu que escrevi. Mas assim, Campo Novo é uma cidade maravilhosa, uma cidade divina. Falta muita mão de obra aqui em Campo Novo. Tanto é que eu já tentei várias vezes, já procurei ajuda, já procurei a SIC, já procurei empresário, já procurei pessoal da área pública. Para criar um polo aqui em Campo Novo de treinamento para o jovem de Campo Novo, para o adolescente de Campo Novo. Por quê? Treinamento de quê? Todos os empregos bons da cidade, se você for ver, é gente de fora. É difícil você ver uma pessoa que mora em Campo Novo há 20, 30 anos num cargo grande numa empresa. Tem bastante, mas a grande maioria veio de fora. Vamos colocar eu como exemplo. Vamos colocar eu estou aqui na cidade há 5 anos. O que eu fiz, o caminho que eu passei, uma pessoa da cidade poderia ter passado. Então, assim, Campo Novo hoje não tem uma estrutura de treinamento. E falta muito mão de obra em todos os segmentos. Falta mão de obra. Eu acho que assim... Não, mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Isso. Mas, por exemplo, hoje o comércio de Campo Novo poderia ser muito melhor, como posso dizer assim, para não ficar uma forma muito chata, é difícil você ir numa loja e ser bem tratado. E as lojas que tratam o cliente bem, são as lojas que mais faturam. Sim. Tem muita loja, tem muito comércio, tem uma gama, realmente. Mas você entra na loja, às vezes você fica lá 10, 15 minutos, como já aconteceu comigo, olhando as mercadorias, sem saber o que eu quero, e não chegar ninguém. Por falar nisso, a gente ganhou presente. Gente, lá na clínica Prime, você dentro. Olha lá, fazendo merchan dela. Aqui. Ai, que lindo! Nós ganhamos presentes. Vou mostrar. Onde que foi isso daqui? Foi isso, uma loja nova ali na Rua São Paulo. Vamos lá. Rua São Paulo. Lá. Gente, fiquei sabendo por meio de terceiros, por meio da Maria, que é Estaremos aí amanhã a única que me conta a fofoca da cidade. E aí eu fui lá. E aí eu fui lá e vi esse chocolate. Lindo. Obrigada, ó. Mulher, obrigada, gente. Um lugar muito gostoso lá, muito bacana. Sugiro vocês irem lá comprar chocolate de Páscoa. Vamos com certeza. Isso. Você já comprou o ovo da Páscoa com sua família? Você já comprou? Eu não tenho dinheiro, como eu vou comprar? Quem compra é a Maria. Quem compra é a Maria, não, ela que compra. Eu fui lá no Big Master hoje, não tinha não. Não, o mercado esquece. Não tinha. E aí eu não queria pegar a fila lá da outra, da né? Cacau Show. Eu vou comprar pela internet. Não, mas aí na verdade, assim, acho que eu vou comprar um monte de Kinder Ovo pro meu filho. Um monte de Kinder Ovo, né? Amanhã. Mas a questão da Cacau Show ali é que todo mundo quer ir no mesmo horário, né? Final de expediente. O dia inteiro, desde as 9 da tarde, então. gente. O dia inteiro tá fechado. Tá cheio de lá. Cheio de filas. Estamos terminando? Agora eu quero saber o seu maior defeito. Vixe, um monte, cara. Não, mas a gente quer o maior. O maior de todos. Cara, controlador. É contador, gente. Controlador, né? Cara, infelizmente, assim, Mas controlador do quê? Por exemplo. De dinheiro. Não, a roupa da Maria. Não. Onde ela pode ir, com quem ela pode falar, esse tipo de controlador? Não. É controlador o seguinte. Cara, como que eu vou... Coloca uma situação aí pra nós. Tô pensando em uma aqui. Mas assim, ó, vamos... Maria quer brigar na rua. Vamos supor que a gente chega no impasse. Como já aconteceu algumas vezes em casa. Ó, a Maria, vou fazer assim, meu bem, não faz que vai dar errado. Ou no escritório mesmo. Não faz que vai dar errado. Mas que não sei o que. Aí a Maria, você não é o dono da razão. Beleza, então faz do seu jeito. Aí vai dar errado. Aí eu falo, tá vendo? Eu não falei? Mas assim, eu sou muito chato. Cara, conviver comigo, cara,
conviver comigo, eu passo olha... uns 10, 15 minutos lá na sala dele e eu já... Não, Basta conviver não, né? comigo é um saco. Mas, assim, tirando isso, acho que não presta muita coisa também. Claro que presta, porque agora eu quero saber sua maior qualidade. Minha maior qualidade... Acho que é curiosidade. Eu não me considero uma pessoa inteligente. Eu sou um cara inteligente, fora da média. Não, eu sou um cara curioso. Gosto de aprender de tudo, gosto de ver de tudo. Para mim, qualquer coisa assim que gere uma situação que eu vejo que aquilo vai me trazer um crescimento, eu Por isso eu tô vou lá e sozinha estudo. aqui. Né? Claro. Ah, E vocês são e maravilhosos. você vai falar um tchau pros nossos butemores? Você vai tomar uma Vou. cachaçinha ainda? Não vou não. Daqui a pouco. Depois que fechar a câmera, eu viro essa garrafa no gargalo. Não pode. Não, toma uma cachaçinha. Oi. Não, eu vou tomar o copo. Ó, Maria, você que gosta de caveira, ó. Uhum. Gente, não tem nem a ver. Gente, vocês não Só que a sabem Renata falou que eu não posso o cheiro. roubar. Olha o cheiro disso. Não, isso aqui é uma delícia. Vou ficar só um pouquinho. Então, eu como meu... fazer um tintim. Fazer um tintim? Cadê Aqui, sua ó, Anderson. canequinha? Vai. Saúde. Acima, abaixo, ao centro, ao Ó, dentro. ó eu boiando. Não sei nem pra Manda. onde vai. Uhum. Mas nem cara feia, gente. Deu o ardome da goela? Um pouquinho. Um pouquinho. Mas você quer uma dose também? Vai fazer Ah, essa cara? Tá gostoso. querendo sim. Põe uma dose pra Vai. ela. Será? Põe. Vai. Põe um dedinho. Ai, minha filha. Ai, Por gente, favor, olha que bebam tira no print meu da minha lugar. cara. Eu Coloquei muito? Ô, vem cá, sabe o marido da Luana Carteira? Tem um monte de figurinha minha, da Amanda e dela no celular. Não no nosso podcast. Das caras que a gente fez. tudo, gente, vocês já assistiram? Olha lá, bora. Não, mas tem dia que eu chego no espeto, Senhora eu levo amada. meia hora pra chegar na Maria. Em cada mesa, o povo quer que eu pare, quer que eu bebo. Tem dia que eu chego na Maria, eu já tomei Brahma, já tomei Heineken, já tomei Amistel, já tomei Original. E você não fica bêbado, não? Pra quem bebe pinga, cerveja, pra mim é Quarta-feira, água. 3 É horas água da manhã, né? Então, Com gente, sabor. vamos terminar agora o nosso Vamos. Butecast. Obrigado, Wanderson. Eu que agradeço. A gente vai Muito fazer uns bacana. cortezinhos pra colocar Acho você bastante. falando do... Se sobrar meia hora, já tá bom já. Meu filho, foi fluindo. Mas obrigada mesmo. Continua sendo nosso contador, por favor. Sim, com certeza. Pepinos levareis vários pra você. Bastante. Mas- Leva um salzinho também, que fica mais fácil pra comer. Agora eu sei o que eu levo. Pinga. Maribel, obrigada por me ajudar hoje. Obrigada a Tá vocês, bom? gente. Foi muito bom adquirir o conhecimento. Muito importante. Né? Eu vou lá declarar os meus Vai lá, por gentileza. Então, tchau, Obrigada, Butemores. Dá Butemores. Até tchau mais, pros gente. Butemores. Tchau, tchau. Fala, Butemores. Butemores. Ah, Tchau, pronto. Butemores.